Opa pessoal, vídeo novo aqui no nosso canal falando sobre o caso Cid Moreira. Ele que faleceu na manhã de ontem e já está tendo muita informação sobre a questão da herança e dos filhos do apresentador que se foi aos 97 anos. A primeira informação que a gente traz aqui é do site Notícias da TV, com Ives Ferro e Li Lacerda. Eles informaram aí que os filhos do Cid Moreira não vão ao velório do apresentador. É isso mesmo. Pela questão da divisão da herança e pelos conflitos que eles têm com a madrasta, eles não vão comparecer aí ao velório. Os filhos do Cid Moreira pediram na justiça a abertura do inventário do apresentador. Os herdeiros da fortuna fizeram acusações contra a viúva do apresentador Fátima Sampaio e solicitaram que a administração dos bens fique a cargo de Roger. Os dois decidiram não comparecer ao velório do pai. Notícias da TV apurou que Roger e Rodrigo declararam pobreza e afirmaram que não têm condições financeiras de arcarem com as despesas do processo. Eles apresentaram um pedido apenas 8 horas depois da morte de Cid Moreira ser noticiada. A dupla teme que os bens do pai caiam nas mãos de Fátima, a quem acusam de maus tratos e de supostamente roubar bens do âncora. Essa briga judicial aí já rola há um bom tempo, Inclusive aqui no nosso canal já fizemos um vídeo mostrando todos os detalhes sobre esse assunto. A lei brasileira ainda determina que a vontade expressada em testamento seja respeitada. O advogado, ainda tem mais informações aqui falando sobre o advogado que representa os filhos, argumentou que a viúva deu entrevista ao programa Encontro e insinuou que os descendentes não poderiam comparecer à despedida. Diante da apresentação deste documento, Roger terá um prazo para mostrar à justiça um possível testamento deixado pelo patriarca. Ou seja, depende também de um testamento do Cid Moreira, Se caso ele tenha deixado esse testamento, a lei brasileira determina que esse testamento valerá como repasse da herança, Se o que tiver lá, o que o Cid Moreira decidiu, é o que tem que acontecer. Ou seja, se ele deixou toda a herança ou quase toda a herança para a viúva, toda a herança irá para ela, a Fátima Sampaio. Mas claro que, como eles são filhos do apresentador, os filhos também têm direito e podem entrar na justiça. A lei brasileira determina que a vontade expressada em testamento seja respeitada. Segundo a legislação, Fátima Sampaio é configurada como meeira, ou seja, ela possui metade dos bens do falecido, não em decorrência da morte, e sim pelo regime de bens adotado na união matrimonial. Tá aí. Roger e Rodrigo são os herdeiros legítimos. Eles têm direito à segunda metade do que for deixado por Cid Moreira, que equivale a 25%, mas a divisão vai depender do que estiver escrito em testamento. Na ausência deste documento, a lei determina os herdeiros na seguinte ordem: cônjuges, descendentes, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Tá aí a informação do Notícias da TV. E aí os filhos resolveram entrar na justiça já para reaver aí a herança do pai do apresentador. Há muitos anos já que tem esse problema entre os filhos e a Fátima Sampaio, a esposa do Cid Moreira. E agora essa informação veio à tona aí também sobre a questão da herança. A gente também tem uma informação aqui do site da Fábio Oliveira, no Metrópolis, falando que eles entraram já com a disputa da herança, e eles têm uns detalhes dos valores aqui que a gente vai acompanhar também. O Roger e o Rodrigo, através de seus advogados, entraram na justiça com o pedido do inventário deixado pelo famoso. As informações são do colunista Daniel Nascimento. Ainda segundo o colunista, os filhos do apresentador desconfiam que o patrimônio de imóveis seja ainda maior, pois pode ter havido doações e transferências de bens para a esposa do famoso, que é a Fátima Sampaio. Ao todo, Cid teria deixado mais de 60 milhões de herança, que
que serão confirmados no inventário e dividido entre a esposa e os filhos. O documento sobre o inventário, segundo Daniel Nascimento, foi protocolado na Vara de Órfãos e Sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis. Então eles já entraram na justiça e aí eles desconfiam de que esse valor da herança é muito maior, que está na casa dos 40 milhões de reais, como você pode ver aqui. Deixa eu só mostrar essa parte aqui para vocês. 40 milhões de reais. O montante seria só em relação aos imóveis deixados em nome do jornalista, sem contar as aplicações financeiras. Pelo jeito, essa briga aí vai rolar por muito tempo, né? Infelizmente. Até quando o Cid Moreira estava vivo, já rolava essa briga aí, essas discussões. Os filhos entraram na justiça, alegando que a madrasta, a Fátima Sampaio, esposa do Cid Moreira, estava deixando ele em cárcere. Acusações bastante sérias que não foram comprovadas pela justiça. E você? Você acha que quem está certo nessa história, né? A esposa dele, a viúva, a Fátima Sampaio, ou os filhos? Comenta aí embaixo para a gente conversar